Você já parou para perceber como o mundo parece estar cada vez mais instável? Terremotos, guerras, pandemias, enchentes, incêndios, crises econômicas, violência crescente cada dia mais e mais. Será que tudo isso é apenas uma coincidência? Ou será que a palavra de Deus já havia nos alertado sobre esses tempos? Hoje, em poucas palavras, eu quero te mostrar, à luz da Bíblia, da palavra de Deus, o que está acontecendo no mundo. E principalmente, o que isso significa para nós. Então, entenda, as catástrofes e o que a Bíblia tem nos alertado. Então, hoje nós vamos falar sobre as catástrofes e o que a Bíblia tem nos alertado. Fique até o final deste vídeo. Eu sou o pastor Claudemir Ventura, estamos aqui com mais um vídeo interessante. O que disse Jesus sobre esses tempos? O que a palavra de Deus ela nos disse? No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus fala claramente sobre os sinais do fim dos tempos. E ele disse: e ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. E isso, às vezes você coloca um ponto de interrogação e fala, mas guerra sempre teve, sim. Mas Jesus não disse talvez aconteceria, ou provavelmente aconteceria. Ele disse haverá. Ele afirmou que esses eventos seriam sinais. Ele compara estes acontecimentos a dores de parto. E você quer saber o que significa? Vamos entender que quando uma mulher ela entra em trabalho de parto, as dores começam leves, depois ficam mais intensas, mais frequentes. Assim também seria os acontecimentos no mundo antes da volta de Cristo. E é interessante lembrarmos que as dores de parto estão acontecendo e cada dia mais fica mais frequente e mais intensa. Catástrofes naturais. Nós podemos entender que a criação de Deus está gemendo. Mas o porquê? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 e versículo 22, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso é profundo. A natureza sofre porque o pecado entrou no mundo lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 a seguir, você pode observar que o pecado não afetou apenas somente o ser humano, afetou a terra, afetou o clima, a harmonia da criação. As catástrofes não são apenas acidente fora do controle de Deus, porque todo controle, todo poder e toda autoridade está nas mãos de Deus. Isso simplesmente faz parte de um mundo que já aguarda o cumprimento na totalidade da palavra de Deus. E quantas pessoas têm voltado para trás? Quantas e quantas pessoas não têm dado crédito à palavra de Deus? Quantas e quantas pessoas estão vendo tudo isso e estão dizendo, não acontecia no passado, sim, mas menos frequente. Eu quero que você abra a tua mente, porque as guerras e as maldades têm sido crescentes, cada dia aumenta mais e mais no mundo atual da qual nós vivemos. Jesus também disse, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E esfriaria como? Hoje estamos vivendo isso na totalidade, ou seja, numa crescente sem precedente. A violência cresce, o egoísmo domina, quantas vidas tem o seu ego inflamado e não consegue enxergar a realidade. O amor se torna raro, as pessoas não têm mais empatia, não ouvem mais o que a palavra de Deus tem a nos alertado. Estamos vivendo as dores de parto. E
Em Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, Paulo descreve os últimos dias, que seria homens amantes de si mesmo, avarentos, orgulhosos, cruéis, sem afeto natural. Parece que ele estava descrevendo as notícias de hoje, o que vai passar no jornal de amanhã. Eu quero que você abra a tua mente e entende. Será que Deus perdeu o controle? De maneira nenhuma, tudo está no controle de Deus. Essa é uma pergunta que muitos fazem, mas a resposta é não. Deus não perdeu o controle. A Bíblia deixa claro que Deus continua soberano e sempre será, porque Ele é Deus. Nada pega Deus de surpresa, absolutamente nada. Esses acontecimentos não significam a derrota de Deus, mas o cumprimento profético da palavra de Deus. Vemos o que aconteceu em Minas Gerais, o que está acontecendo no mundo, em todos os lados do planeta Terra, a natureza e a terra gemem. E quantas pessoas, em vez de se aproximar de Deus, têm voltado para o Egito, têm voltado a buscar e adorar ou fazer algo para o seu próprio bem, olhando para as coisas de Deus e para a palavra de Deus, e com as suas atitudes, com o seu jeito, dizendo: para mim não tem importância a palavra de Deus. Voltando para o Egito, buscando e se alimentando das coisas do Egito, se alimentando de idolatrias, se enturmando em lugares que a palavra do Senhor nos condena. E é claro que isso é cumprimento da palavra de Deus, porque aqueles que são de Deus se aproximam mais dele e não se afastam, e não volta para o Egito. O mundo pode estar um caos, mas o céu continua em hoste. Às vezes a tua mente pode estar um caos, você sem direção, sem rumo, querendo voltar para o Egito, querendo olhar para as coisas que têm acontecido em tua volta. Aonde existe ser humano, existe erro, existe falhas, existe desavenças, existe tudo. Mas não volte para o Egito, porque Jesus está voltando. Os sinais e os propósitos dos sinais, quais são? Os sinais não são para gerar pânico, não. Gera pânico sobre a vida daqueles que não estão firmados na palavra de Deus. São para nos despertar. E os sinais, as coisas que estão acontecendo, as catástrofes que estão acontecendo, não é para nos gerar pânico, é para nos fortalecer. Porque, volta a repetir, a terra geme. Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, olhar para cima. Os sinais são um alerta espiritual. Ele nos lembra que a vida é breve e o tempo está passando, e Cristo voltará para buscar a sua igreja. E a grande pergunta não é quando vai acontecer. A grande pergunta é: eu estou preparado para a vinda de Cristo? Eu estou preparado para este grande dia que está prestes a acontecer? Ou a minha mente tem me levado para voltar atrás, para comer voltar a comer as coisas que o mundo oferece? Fica essa pergunta para você. Eu quero que você olhe para estes sinais que o mundo está dando. Talvez você esteja tentando, talvez, olhar e dizer: não, isso é natural, isso é normal. Não, não é normal. É normal acontecer, mas não com tanta frequência. Volto a repetir, assim como as dores de parto, começa fraco, depois vai aumentando até dar à luz. Talvez Deus está te chamando a tua atenção. Hoje é o dia de reconciliação com Deus. Se você está vendo este vídeo, deixa aí o teu comentário. O que você tem achado, o que você tem observado e o que você pensa sobre os acontecimentos que estão acontecendo agora. Hoje é o dia de reconciliação com Deus,
de arrependimento. Buscar intimidade com Cristo e não se afastar dele. Viver com um propósito eterno, porque Deus não te colocou simplesmente para você ser mais um no meio da multidão. Então, eu faço uma pergunta com muito amor no coração. Não ignore os sinais que estão acontecendo. Não viva apenas para esta terra, para os teus deleites, para os teus prazeres, para a tua própria vontade, é porque o homem ou fulano ou bertano me decepcionou. Aonde existe ser humano, eles nos decepcionam. E se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo. Compartilhe com mais pessoas que precisam ver isso. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal. Deixa aí os teus comentários, deixa no comentário, eu quero estar preparado. E principalmente, volte o seu coração para Deus enquanto há um dia chamado hoje, enquanto há tempo. Porque os sinais estão aí. E a Bíblia já havia nos avisado e vem nos avisando. A questão é, você está preparado? Você consegue olhar para dentro de você e entender que você não pode voltar para o Egito, para as coisas que Deus abomina, mas sim firmar-se na presença de Deus. Tudo isso que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Eu sou o pastor Claudemir Ventura, este é mais um vídeo. Que Deus abençoe você, tua casa e tua família. Se inscreva aí no meu canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.